essa aula é sobre a história da psicologia no Brasil. Mas nesse vídeo eu vou abrir um parênteses. Vou falar de um autor que não é brasileiro, mas que é interessante a gente conhecer o pensamento desse autor para esse movimento que nós estamos fazendo, de como é importante problematizar as concepções sobre a loucura para que a gente entenda mais da história da psicologia. Ok? A gente vai falar a seguir, no próximo vídeo, dessas problematizações sobre como a loucura é compreendida e como a loucura é tratada no movimento antimanicomial no Brasil. Mas antes, eu vou abrir esse parênteses e contar para vocês sobre esse filósofo que ajuda bastante a gente a pensar a história da psicologia. O nome dele é Michel Foucault. Aqui está a imagem de Foucault. Michel Foucault, filósofo francês, nascido em 1926 em Poitiers. Ele conta: o que eu faço é a história das problematizações, ou seja, o estado da maneira a partir da qual as coisas se tornam um problema. Certo? E aí, é muito legal a gente ter visto Alienista antes de ouvir o Foucault. Porque o que aconteceu quando o Simão Bacamarte chega em Itajaí? A loucura se torna um problema. Só que quando a loucura se torna um problema, surgem problemas da loucura ser vista como um problema a ser trancado na Casa Verde. Né? Enquanto Machado de Assis criou uma ficção sobre a loucura, Foucault quis fazer uma história sobre a loucura. E a história de como a loucura se tornou um problema psiquiátrico, um problema de estudo, um problema científico, um problema médico, um problema psicológico. Né? Como o que a gente chama de loucura se torna um problema. Então, Foucault se descreve como um historiador das problematizações. Este é o livro dele, História da Loucura. E ele quer contar como o que a gente chama de loucura é história. O que nós nomeamos como loucura vem dos conhecimentos produzidos pela loucura. Né? Eu sei que é confuso, eu sei que é estranho, vocês terão outras matérias no curso para pensar sobre Foucault, mas eu não queria deixar de apresentar a ideia dele. A ideia dele é assim: quando as pessoas começaram a estudar cientificamente a loucura, parece que a loucura sempre esteve lá, desde o início dos tempos, mas as pessoas não tinham um conhecimento científico verdadeiro. Aí vem o conhecimento científico verdadeiro e revela a verdade sobre a loucura. A loucura sempre esteve ali. Vem o conhecimento científico verdadeiro e revela, né? Foucault vai dizer assim: será? Né? Sempre houve um lugar para pessoas consideradas diferentes. Mas esse lugar das diferenças, historicamente, foi muito variado. Isso que as pessoas chamam de loucura. E mais ainda, quando acham que a loucura tem a ver com uma doença mental, é muito recente. É muito recente. E será que é verdade? Né? Será que está sendo revelado uma verdade? Aí ele fala assim: será que tinha ali uma natureza da loucura que a ciência veio e explicou? Ou, quando a ciência explica sobre a loucura, ela produz o que nós chamamos de loucura? Será que não são as explicações psiquiátricas e as explicações médicas sobre a loucura que estão produzindo como a gente conhece a loucura, compreende a loucura e trata a loucura? Gente, é uma ideia bem transformadora. Ao invés de descrever, o conhecimento científico produz. Ao invés de revelar a verdade sobre a loucura, o conhecimento produz o que nós chamamos de loucura e como nós tratamos a loucura. Então,
O Foucault, ele vai dizer que antes das pessoas loucas serem internadas, né, houve na Europa os grandes leprosários. A lepra, né, hoje já não é chamada de lepra, mas na época chamada de lepra, uma doença infecciosa. As pessoas eram isoladas nesses espaços para não transmitirem. E aí foram construídos esses espaços de isolamento para pessoas que tinham uma doença infecciosa. Só que com a lepra diminuindo, sendo erradicada, né? O que acontece? Tem esses espaços. E aí pensam, com aquela ideia de limpeza social, o que nós queremos tirar da nossa sociedade? O que nós queremos limpar da nossa sociedade? E aí esses espaços que antes eram leprosários passam a ser ocupados com pessoas que cometeram crimes, com pessoas que eram alcoólatras, com pessoas que se prostituíam, com pessoas que tinham comportamentos diferentes, estranhos, esquisitos, que eram as chamadas loucas. Então, foi a primeira vez que a loucura, algo a ser distanciado, colocado num lugar separado de uma sociedade da razão. E aí cria-se uma separação. A loucura exclui, junto com outras formas consideradas desviantes, e para fora a ordem e a razão. Né? Essa época, que é do século XVII, essa mudança foi decisiva. Por ordem do rei, os loucos são afastados à força. Todos aqueles, não só os loucos, mas todos aqueles que perturbam a ordem social. Então, nesse momento, gente, não é uma preocupação científica, médica, psiquiátrica, não é. Nesse momento, é uma preocupação com a ordem social. Quem é considerado desviante da ordem social, quem é considerado que perturba a ordem social, vai ser excluído e vai ser colocado nas internações, nas grandes internações. Foucault chama isso de a grande internação. Historicamente, foi feito esse movimento. Desvia da ordem social interna. Não era visto como uma forma de tratamento, era visto como uma forma de excluir, separar a ordem e a razão para cá do muro e a loucura e desvios da ordem social para dentro. Então, é muito importante a gente guardar isso, que o início das internações era uma forma de exclusão, ok? Então, na história da loucura, a gente tem o século XVII com a grande internação. Já no início do século XIX, aí já não tem a mesma base. O que acontece? O olhar sobre a loucura muda novamente. Os loucos são considerados agora doentes mentais. Isso, gente, no século XIX. Todos os outros séculos antes disso não tinham uma ideia de doença mental. Quando você considera os loucos que ali estavam internados, os loucos que ali estavam excluídos passam então a ser estudados, observados. E aí todo aquele olhar científico do laboratório, né? Vamos estudar os comportamentos, vamos perguntar das histórias de vida, vamos controlar as rotinas, vamos investigar, ver o que acontece. A loucura se torna objeto de estudo. Então tem o isolamento, tem a internação, mas o que antes era vamos excluir quem é desviante, agora é vamos estudar e estudando vamos propor um tratamento. Se tornam internos, se tornam pacientes. O que continua? Mudou bastante o olhar. Antes eram perturbadores da ordem social, agora são pacientes. O que continua? O internamento, né? A internação. Existe um processo de medicalização da loucura. Aí Foucault vai dizer assim, será que essa medicalização da loucura explica a loucura? Será que essa medicalização da loucura descreve a loucura? Será que essa medicalização da loucura cura a loucura? Ou será que produz a loucura como a gente passou a pensar? Então, Foucault fala, a loucura não é algo que existe como uma substância, como uma natureza descoberta pelos saberes psiquiátricos.
Quando se torna objeto de saber, a partir do século XVIII, a loucura passa a existir enquanto loucura. Para Foucault, a loucura passa a existir enquanto loucura quando a loucura se torna um objeto de saber. Produzir o saber sobre a loucura não é descobrir uma realidade oculta, mas produzir a própria loucura. Foucault, então, vai olhar para os saberes, não o que esses saberes estão revelando, mas o que esses saberes estão produzindo. E aí, a partir de Foucault, muitas pessoas vão fazer uma crítica forte, dura e necessária às formas de isolamento, exclusão, que são chamadas de tratamento da loucura, mas, na verdade, não estão tratando, estão excluindo, né? O século XIX, então, passa a ter esse domínio próprio à psicologia e à psiquiatria. Então, foi nas internações, no isolamento da loucura e na loucura como objeto de estudo que, para Foucault, passa a ter a formação do que a gente chama de psicológico. Então, estudar a história da loucura é estudar o início do que a gente chama de psicológico, do objeto de estudo da psicologia. Vocês se lembram da frase que eu falei no vídeo anterior? Não é a psicologia, não é a psicologia que detém o segredo da loucura, é a loucura que detém o segredo da psicologia. Nessa entrevista, o Badiou, ele pergunta para o Foucault assim, lá em 65, o que é a psicologia? E o Foucault fala, em geral, quando se formula essa pergunta, sobretudo a um psicólogo, de fato, nós estamos fazendo duas perguntas bem distintas. Primeiro perguntamos, do que se ocupa a psicologia? A psicologia é uma ciência? Foi mais ou menos essas perguntas que nós fizemos na matéria de História da Psicologia, né? Do que se ocupa a psicologia? A psicologia é uma ciência? Para Foucault, nós estamos omitindo a pergunta mais fundamental. Eu queria não só que interrogássemos a psicologia com a forma de objetividade que a psicologia pode alcançar, a forma de cientificidade que a psicologia é capaz, mas que a gente interrogue a psicologia como qualquer outra forma de cultura. Então, Foucault está propondo que a gente olhe para a psicologia como uma forma de cultura. E como uma forma de cultura que pode ser melhorada, que pode ser transformada, que pode ser radicalmente transformada, né? Dentro de uma cultura determinada, se organiza um saber, se institucionaliza, se libera uma linguagem que é própria. Quisera eu que interrogássemos a psicologia nesse sentido, né? Como uma prática que pode ser transformada. E é sobre essa transformação que nós falaremos no nosso próximo vídeo.